Oi pessoal, tudo bem? Hoje esse barbudo que vos fala está aqui para comentar um pouco sobre o aniversário da cidade de Jaú. Nesse dia 15 de agosto, nossa cidade comemora 167 anos. E se a gente fala de comemoração de aniversário, quer dizer que houve um nascimento, certo? Então, significa que a nossa cidade nasceu há 167 anos. Ou seja, se a gente fizer as continhas, tarará, tarará, nasceu, então, surge Jaú no ano de 1853, no dia 15 de agosto do ano de 1853, um grupo de pessoas que hoje são conhecidas como os fundadores da cidade, se reuniram e decidiram criar um povoado, um núcleo urbano. O que quer dizer núcleo urbano, Fábio? Bom, núcleo urbano é um conjunto de alguns elementos, tais como igreja, ruas, casas, comércio, transporte e por aí vai. E por que eu destaco o núcleo urbano? Porque quando essas pessoas decidiram criar esse núcleo urbano, a gente está se referindo exatamente a essa concentração, a um povoado reunido. Eu falo isso porque nessas terras já existia ocupação. Aliás, os próprios fundadores, eles já estavam aqui. Se eles decidiram, não é verdade, fundaram, criaram um povoado, é porque já estavam aqui e acharam que era um lugar bom para se estabelecer. E desde quando eles estão aqui? Quando eles chegaram? Como que acontece? Como aconteceu isso, Fábio? Bom, aí a gente precisa recuar um pouco mais no tempo. E é preciso dizer que antes dessas pessoas chegarem aqui, essas terras onde hoje é a cidade de Jaú, se encontra a cidade de Jaú, não estavam desabitadas. Vocês sabem disso, que aqui se encontravam aqueles que nós chamamos de os primeiros habitantes de Jaú, que se encontravam aqui há muito tempo, centenas de anos, até milhares na verdade. São os conhecidos como povo caingangue. É o povo caingangue, são povos nativos daqui. Assim como Pedro Álvares Cabral, quando vem de Portugal e chega aqui no Brasil, onde hoje é a Bahia, ele encontrou os povos nativos de lá, que são os Tupinambá. Veja, o Brasil, nosso país, tinha e ainda tem uma grande variedade e diversidade de povos nativos, que quando os europeus chegaram aqui lá atrás e encontraram esses povos a primeira vez, eles não os conheciam, não sabiam quem eram. Então, pensando estarem na Índia, deram o apelido de índios, indígenas, mas a gente sabe que isso foi de forma equivocada. Então, os caingangue, os povos nativos daqui, são os nossos primeiros habitantes. E quem foi o primeiro a chegar aqui e encontrar com esse caingangue? A gente precisa voltar ainda mais no tempo, porque a gente está falando desse primeiro contato, e isso aconteceu com antigos paulistas. Sim, antigos paulistas, que eram conhecidos por bandeirantes, porque eram exploradores. Exploradores, sim, naquela época, no Brasil colônia, São Paulo era um povoado pobre, não tinha muitos recursos. Então as pessoas que moravam lá onde hoje é a capital passavam necessidade. E esses paulistas começaram a tentar outras formas de sobreviver e buscar novos meios para sobreviver. E aí começaram a explorar o território do Brasil, que até então era pouco conhecido. E nessa exploração, eles buscavam basicamente duas coisas. Uma, que era o aprisionamento desses povos nativos para escravizá-los. Infelizmente isso aconteceu e não foi pouco. E o outro objetivo era a busca de metais preciosos. E é nesse contexto que vai surgir Jaú, pessoal. Na busca pelas minas de ouro lá de Cuiabá, onde hoje é o estado do Mato Grosso, esses paulistas navegavam, tinham que cruzar todo o estado e faziam isso pelo rio Tietê, que não era como o rio Tietê de hoje, que é quase todo represado. Era um rio cheio de cascatas, cachoeiras, então não era fácil transpô-lo. Então eles precisavam fazer algumas paradas para descanso, reabastecimento. E uma dessas paradas chamava-se Potunduva. Opa, isso mesmo. Estou falando do distrito de Potunduva, pessoal. Então, na verdade, a origem de Jaú está no distrito de Potunduva.
Porto-Novo é mais antiga que a própria cidade de Jaú. E os bandeirantes chegam nessa terra de Porto-Novo, que fica às margens do rio Tietê. Os documentos mais antigos, a primeira menção, a primeira vez que aparece escrito Porto-Novo no documento, está datado de 1727. Veja como é antigo, muito antes de 1853. E aí esses bandeirantes chegam, vão encontrar os caingangues. Esse encontro, infelizmente, não vai ser amistoso, vai haver confronto, muitos caingangues vão ser mortos, escravizados, toda essa história triste. E os bandeirantes vão manifestar muito interesse por essa região, por esse território, porque era um lugar muito bom, com clima quase sempre bom. Aliás, até hoje, né, pessoal, Jaú tem um clima quase sempre bom, as terras são muito boas para plantar, na época havia muitas matas, muitos rios que eram piscosos. Opa, que palavra é essa? Piscosos, tinham muitos peixes. Inclusive, um desses rios tinha muito um peixe chamado Jaú. Este peixe aqui, que o seu nome, a palavra também tem origem na língua de um povo nativo aqui do Brasil. É de origem da língua tupi, que não tem nada a ver com o caingangue, viu, pessoal? E aí, isso vira uma referência. E a notícia espalhada sobre essas terras chega nas pessoas e começam a questionar: nossa, mas onde que é esse lugar? Como que eu chego nesse lugar? E o rio vira a referência. Começam a explicar quem aqui já esteve na época. Fala, olha, fica lá onde tem um rio que é cheio de peixe Jaú, lá no rio que tem o Jaú, lá no rio Jaú. Opa, aí o rio acaba ganhando o nome de Jaú também. E aí, essa terra começa a ser conhecida por Jaú. E voltando no ano de 1853 agora, lá na fundação, como eu disse, esse grupo de fundadores, talvez você conheça os nomes de alguns, tais como Francisco Gomes Botão, o Tenente Lopes, Bento Manuel de Moraes Navarro, Capitão José Ribeiro de Camargo e Lúcio Arruda de Leme. Eles se reúnem e quando decidem então fundar esse povoado, vão dar o nome também de Jaú. Por isso nossa cidade tem esse nome. E Fábio, onde eles escolheram para fazer esse povoado? Qual foi o lugar? Vocês conhecem. O lugar mais antigo onde surge é onde está hoje justamente a Igreja Matriz. Sim, a Igreja Matriz. Lá é o lugar mais antigo. E eles escolhem esse lugar. Criam primeiro a igreja, não a de hoje, tá, pessoal? E sim uma capela, foi feita primeiro uma capelinha mais simples, tá? Isso era comum quando se criava um vilarejo, um povoado na época, porque naquela época, então, o Brasil, a religião que predominava era a religião católica. Hoje, já nós temos várias religiões, mas naquela época não. Então, eles escolhiam uma igreja. E escolheram esse ponto, que fica entre as atuais ruas que chamam hoje Edgar Ferraz e Major Prado. Então, surge aí, de início, esse povoado. Escolhem uma santa padroeira, a Nossa Senhora do Patrocínio. Encomendam uma imagem que ela vai ser feita e produzida lá no município, na cidade de Itu, e ela é trazida para a igreja, aqui para Jaú, para entrar na capela e abençoar e proteger o povoado que então nascia. E ela foi trazida, essa imagem, por negros. Sim, negros que chegaram aqui juntamente com essas famílias pioneiras. Então, eles são muito importantes também na formação da cidade e do povo de Jaú. Assim como imigrantes, pessoas que vieram de outros países para tentar a vida melhor aqui em Jaú também, quando estavam passando dificuldade nos seus locais de origem. E vieram pessoas de vários países, como vieram italianos, espanhóis, portugueses, sírio-libaneses, japoneses e outros. E de todos esses, os que mais vieram foram os italianos. Para vocês terem uma ideia, segundo os dados do Museu do Imigrante, Jaú foi a 4ª cidade do estado de São Paulo que mais recebeu italianos. Por isso nós temos uma grande influência. Por isso que se eu perguntar para vocês quem gosta de pizza, de macarrão, de massa, a grande maioria vai responder que adora. Se a gente tivesse, por exemplo, sido colonizado
Se tivesse vindo muito mais gente, por exemplo, do Japão, a resposta ia ser diferente. Talvez a gente gostasse mais de yakisoba, sushi e por aí vai, não é mesmo? Mas então, essas pessoas começam a vir, e não só de outros países, mas também de outros lugares do Brasil, como outras cidades do próprio estado de São Paulo, de outros estados como Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e até outros estados do Nordeste. E assim a cidade, o povoado vai crescendo, vai prosperando, a terra que é boa, tudo que se planta dá, mas uma cultura específica vai prosperar e crescer mais, que é o café. Acho que todos já ouviram falar do café. E o café é muito importante para a história de Jaú, porque o café vai tornar a nossa cidade uma das cidades, então, mais ricas, não só do estado de São Paulo, mas até do Brasil, pessoal. O café foi muito importante, trouxe muita prosperidade para a cidade. Para vocês terem uma ideia, a riqueza trouxe, modernizou a cidade. Como, por exemplo, foi em 1887, por causa do dinheiro do café, que chega aqui a ferrovia. Quando vocês andam no centro de Jaú, quando vocês veem aqueles casarões bonitos antigos, as praças todas bonitas, isso surge tudo nessa época do café, pelo lucro do café. E Jaú, por causa do café, o Ouro Verde, como era conhecido, também tornou Jaú pioneiro em muitas coisas. Por exemplo, Jaú foi a terceira cidade, não contando a capital do estado de São Paulo, a ter o calçamento de paralelepípedo. Só ficou atrás de Ribeirão Preto e Campinas. Foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter luz elétrica, a ter telefone, a ter rádio. Vejam quantos benefícios por conta da riqueza do café. E essa prosperidade toda vai acontecer mais ou menos entre os anos de 1910 e 1920. E é nesse período também do auge do café que Jaú vai ser o berço de pessoas muito importantes também, importantes que tiveram destaque nacional e alguns até em destaque internacional e tiveram seus desempenhos nas mais diversas áreas. Nós tivemos pessoas muito importantes que foram políticos, escritores, artistas, cientistas, atletas, agricultores e tantas outras. Mas o tempo foi passando e o café, que trouxe tanta riqueza para nós, começou a perder o valor no mercado, já não dava mais tanto lucro. Mas Jaú não esmoreceu, meus amigos, não esmoreceu e buscou outros caminhos. Por exemplo, com isso, trazem para Jaú a usina e Jaú vai começar a se destacar na produção da cana-de-açúcar. Começa a investir em fábricas de calçado e vão produzindo cada vez mais calçado, começa a produzir calçados femininos e ano após ano essa produção vai crescendo, crescendo até alcançar um destaque nacional. E se antes, se outrora, se em outros tempos, Jaú foi conhecida como a capital da Terra Roxa ou dos Barões do Café, hoje Jaú é conhecida como a capital do calçado feminino. Veja a riqueza da história da cidade de Jaú, pessoal. A gente poderia ficar falando por horas aqui, horas. E olha que a gente nem falou ainda de coisas importantes também, como nosso querido time do coração, o 15 de Jaú, o Galo da comarca. Não falamos da diversidade do nosso povo, que tudo que faz muito bem, seja na capoeira, no samba, no hip hop, no rock, na música clássica, na dança e tantas outras coisas que nem me vêm agora na cabeça, mas que de repente vocês podem me ajudar a lembrar algumas coisas que se destacaram. Espero, pessoal, que tenha ajudado um pouco vocês a conhecer um pouco mais sobre Jaú e compreender a importância de aprender e conhecer a nossa história. Por quê? Conhecendo a nossa história, a gente conhece um pouco mais sobre nós mesmos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima e parabéns, Jaú!